nós iremos ler Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 21. Podemos ler também, acompanhando a leitura na tela. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Somente até aqui, irmãos. Amém. Querida igreja, esse texto que o Senhor tem nos despertado faz parte da carta apostólica de Paulo aos irmãos que estavam em Roma. Quando Paulo está em Corinto, uma das viagens que ele tem em Corinto, ele passou alguns meses escrevendo aos irmãos de Roma. Roma vivia um período de ser restabelecido os judeus naquela terra, porque houve um dos imperadores que perseguiu os cristãos, perseguiu os judeus, matando-os e expulsando-os de Roma. Passado aquele período de provação, eles retornam a Roma e retornam também os judeus convertidos no novo caminho. E quando esses judeus voltam, eles voltam também com pessoas que não eram desta raça dos judeus, que eram os gentios, e estes então estão convertidos, eles estão unidos na fé em Jesus. E há notícias para Paulo de que começou a haver confusão entre aquela irmandade. Uns presos pela lei, outros presos pela graça, na fé em Jesus, e eles começam a se degladiar pelas regras sociais. E Paulo, que tem amigos em Roma, da jornada que ele teve ministerial, missionária, ele manda essa carta e ele começa a instruir o povo, um povo que ele deseja conhecer, que ele deseja visitar, e ele começa a instruir o povo a respeito das regras sociais e morais do Evangelho
segundo Jesus Cristo. E aqui ele instrui, irmãos, que pelo sacrifício de Jesus, nós estamos livres do peso da lei de Moisés. Não que ela não valha, mas nossa salvação se dá pela graça de Jesus, pelo sacrifício que ele teve por nós na cruz. Poucas vezes nós paramos para pensar. O Senhor Jesus estava com Deus desde antes da criação do mundo. O Senhor Jesus é Deus, é o Filho de Deus. E o Senhor participou da criação. E ele teve parte em tudo aquilo que foi criado no mundo. E tendo ele visto as transgressões da humanidade, chegou o tempo para que se cumprisse as profecias que foram feitas, orientadas pelo próprio Deus, em que ele precisou se fazer homem. E ele veio no ventre da Maria Virgem, e ele então, ele é gerado, nasce, tem todas as complicações, as benesses, as virtudes de um bebê. Teve cólica, teve dor de barriga, teve vários problemas que a mãe teve que lidar com ele, mas ele tinha Deus. Aquele menino tinha Deus dentro dele, ele era Deus. E aquela criança cresce, e essa criança se prepara, ela tem uma inteligência sobre-humana, e aí chega o tempo em que ele precisa apresentar-se à sociedade com todo o poder que Deus deu a ele por ele ser filho de Deus. Só que, irmãos, para que cumpra-se as Escrituras, chegou o tempo de ele se sacrificar por você. E ele, sendo Deus, sofreu como homem. As Escrituras nos diz que ele, sabendo o que haveria de acontecer, ele como homem, ele foi chorar, ele foi orar no monte, e ali ele chorou. O corpo dele estava tão aflito que pelos poros dele verteu sangue. Tamanha a aflição do seu Jesus, do meu Senhor Jesus. E ele sofreu dores inestimáveis como homem. E ele foi sacrificado com consciência e entregou então a sua vida como Deus. Porque ele tinha poder sobre a vida e sobre a morte desde a eternidade. Quando cumpriu-se as Escrituras, ele encerrou ali a missão dele como homem. Ele entregou a vida dele. E a partir de então, irmãos, o sangue que verteu na cruz é o sangue de um cordeiro inocente que traz o livramento da morte eterna a toda criatura que crer. Então, o que Paulo está instruindo os irmãos de Roma, ele está dizendo o que, querida igreja? Está dizendo: um preço muito alto já foi pago para gentios e para judeus, para católico, para irmãos da Assembleia de Deus, para irmãos da Quadrangular, da Congregação Cristã no Brasil, da Cristã Apostólica, da Presbiteriana, da Batista, da Bola de Neve, de tantas outras igrejas. O preço foi pago por Jesus no duro madeiro da cruz. Então nós não somos salvos, nós não alcançaremos salvação pelas nossas obras, nós alcançaremos salvação pelo sacrifício de Jesus. Nós temos o nosso compromisso de não desprezar a lei
de não desprezar os bons costumes, não vivermos dissolutamente na terra, para que o Senhor possa se agradar da nossa vida, se agradar do nosso esforço, se agradar do nosso compromisso em querermos ser agradáveis a Deus. Então você vê alguém em pecado, você vê alguém em erro, que não haja julgamento na tua boca. Não há em você, em mim, em nenhum de nós, legitimidade para condenar. A nossa legitimidade está em interceder. Pedir, Senhor, desperta, Senhor. Traz a pessoa para o caminho novamente. Esta é a missão que nós temos. Com bons conselhos, você vai levando a pessoa, trazendo ela para o caminho que conduz a Cristo. Porque, pelo livre-arbítrio, se ela anda em absoluto descontrole em ser agradável a Deus, o livre-arbítrio poderá levá-la à condenação, mas o julgamento virá de Deus. E a caridade e a misericórdia que está em nossos corações, que é um dom que precisamos exercer, está em intercedermos pela vida dessa pessoa. E você pode estar recebendo esse culto falando, muito bom, mas e o meu problema? E a minha situação? O Senhor hoje está nos despertando a respeito da salvação. Não se preocupes com o dia de hoje, mas batalhe para que a certeza da vida eterna esteja conscientemente dentro da tua vida. Batalhe pela salvação dos teus filhos, pela salvação da tua casa. O Senhor, Ele tem ouro, tem prata, tem conhecimento, mas o Senhor também tem livramento para fazer na tua vida. O Senhor tem movimentos para te afastar do mal, que muitas vezes você quer ir à direita e o Senhor fala, não, é à esquerda. Você quer ir à esquerda e o Senhor fala, não, é à direita. Que os planos do Senhor, eles são maiores do que o nosso. Então, entre no concerto da palavra, busque colocar essa palavra em prática. Hoje o Senhor fala que pela fé seremos salvos. Pela fé, e a nossa, quando encerra falando a respeito da lei, é que pela fé é a legitimidade de alcançarmos a salvação por causa do sacrifício de Jesus. Mas pelo livre-arbítrio que temos, devemos preservar os costumes de sermos agradáveis a Deus na nossa vida cotidiana, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, em todos os ambientes que nós estivermos. Então, irmão, essa é a palavra para você nessa noite. Essa é a palavra para nós nessa noite. Se você é salvo pela fé, a fé do teu irmão também o salvará. Então não julgue o teu irmão. Não julgue aquele que está próximo a você. Não seja conivente com o pecado. Não abrace nem glorifique o pecado, nem as transgressões. Anuncie Cristo, anuncie a fé, anuncie a salvação e busque converter os corações que estejam em descaminhos, mas não julgue, porque há mesmo céu que nós haveremos de alcançar, esse teu irmão, essa tua irmã alcançará também. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. Recebamos ela como vinda de Deus nas nossas vidas. Coloca primeiro a palavra em prática e o Senhor terá uma avenida de bênção na sua vida. Deus abençoe a tua vida, da tua família. Essa é a palavra e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.